Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos Torres, sou Concept Artist, Concept Designer e nesse canal eu faço análises, faço tutoriais e também tenho um podcast chamado Art Hacks. E hoje a gente vai fazer mais uma análise de jogo e o jogo que vai ser analisado hoje é o Fallout 4. O pessoal comentou nos outros vídeos de fazer alguns análises de alguns outros jogos em específico. Eu só acho legal, talvez no primeiro momento, gente, fazer sobre jogos que eu joguei e que eu joguei, digamos, bastante, porque eu acho que isso torna a análise um pouco mais profunda. Eu consigo trazer o aspecto tanto da pessoa que viu o produto final, como o aspecto de pré-produção, que é a parte que eu trabalho, né? E conseguir analisar essas duas coisas, juntar e ver o que funcionou, o que foi mais pra frente. Eu acho que deixa a análise mais rica do que eu só olhar muitas vezes o material e dizer se acho legal ou não, como pode ser de muitos casos, de alguns jogos que eu não joguei, não tive essa interação. Então, bom, vamos começar aqui. Quem não conhece Fallout 4, ele é um jogo distópico, que basicamente é o que eles chamam de atom punk, ou seja, é depois de bombas atômicas destruírem o mundo e é um mundo pós-apocalíptico, no caso, focado muito nesse aspecto, assim, tanto que as tecnologias que tem, elas têm muito essa coisa de ter uso de energia nuclear, coisas do tipo, assim, é tudo muito nessa vibe. E uma coisa que eu acho muito legal do Fallout, que é uma coisa que vem desde o primeiro jogo, é que eles têm boa parte da direção de arte, da estética deles baseado naquela década de 50 ali, 40. Daí tu pega um pouco de Art Deco, tu pega muitas dessas coisas que são clássicas, digamos assim, da cultura americana também. E do pós-guerra, principalmente, assim, da segunda, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, a trama do Fallout ela é muito mais complexa disso que eu estou falando. Eu tô só dando uma sinopse muito por cima do que eu consigo lembrar agora. Bom, uma coisa que é interessante falar é que o Fallout 4, como já diz o nome, ele é o quarto jogo da franquia. Para quem não sabe, os dois primeiros jogos foram desenvolvidos por uma desenvolvedora mais independente. Essa franquia foi comprada por uma empresa maior que é a Bethesda. E a Bethesda ficou no cargo de desenvolver, digamos, as sequências que viriam a vir. Então ela fez o 3 e depois foi fazer o 4. E que eu lembro, New Vegas não foi produzido, mas não foi desenvolvido por ela, foi desenvolvido por um outro estúdio. E acho que muito do desafio do 4, e até o que o pessoal fala, é justamente ele tinha que ser melhor que o 3, obviamente, mas ao mesmo tempo ele tinha que se manter fiel à origem dele, ele tinha que se manter com essas questões de direção de arte, mas ter uma atualizada, tanto em questão de gameplay, como em questão de aspectos visuais, assim. E uma coisa que é icônica do próprio jogo é essa questão das pessoas que moram dentro desses vaults. Vaults, no caso, seria tipo refúgios, por causa das bombas. E elas usam esses macacãozinhos nessas cores, né? Azul e amarelo. Então aqui tu consegue ver uma adaptação do que seria a versão mais atual para esse tipo de macacão. Tu tem algumas iterações ali. Tá bem interessante esses desenhos iniciais. Isso provavelmente deve ter sido feito na pré-produção do jogo. E acho que é interessante falar que Fallout também é um jogo de mundo aberto, né? Então, como qualquer jogo de mundo aberto, eu diria que o ciclo de desenvolvimento desse tipo de projeto deve ser, sei lá, no mínimo 3 anos, sabe? Para mais. Que eu saiba, o Fallout ele começou a ser desenvolvido logo depois que eles lançaram o Skyrim, que também é outro jogo de mundo aberto, mas nesse caso de fantasia. E isso foi em 2011. O Fallout que eu saiba, o Fallout 4 saiu em 2015. Vamos botar assim, pelo menos uns 5 anos de produções, talvez até mais. Talvez essa pré-produção, como muitas vezes ela exige uma equipe bem menor, ela vai exigir o que é um diretor de arte, vai exigir concept artists, vai exigir, enfim, talvez um game designer. Uh, Ela é uma equipe muito mais enxuta e muitas vezes, dependendo do produto, se gasta muito tempo nessa parte de pré-produção do projeto para, primeiro, ter uma coisa que seja fechada, esteja num escopo de produção que seja viável e, principalmente, seja atrativo para investidores. A gente tem que lembrar que jogos ainda são negócios, né, gente? Então, nesse caso, eu queria mostrar uma ideia para um investidor, ele tem que conseguir ver potencial naquilo para vendas, né? Vamos falar a verdade, tem que vender, entende? Então, por isso que às vezes a pré-produção de jogos muito ambiciosos como esse acabam sendo muito demoradas, porque para fazer um produto que seja minimamente viável, é difícil chegar nessa equação. E quando eu digo minimamente viável, que nem eu falei, ser produzível e ser investível, sei lá como a gente quiser falar. Mas enfim, vamos falar de arte aqui, eu estou falando muito de negócios, né? Bom,
gente viu aqui essa questão do personagem inicial. Aqui mais uma exploração inicial, mostrando a parte do início do jogo, né? Essa coisa de tu estar numa criogenia. Até esse cenário, ele tá bem solto, né? Como a gente dá pra ver, não dá pra entender muito bem a definição do que é essa parte aqui. É quase que só uma textura genérica sci-fi. Mas acho que é muito mais sobre o storytelling isso daqui. E aqui a gente já começa a ver uns primeiros esboços que tinham por uma área central que a gente tem no jogo, que é a Diamond City, que é uma cidade em forma de diamante, enfim. Mas que ela fica bem no centro do jogo. E dá pra ver aqui que tem até uma blocagem 3D. Deixa eu até pegar meu brush aqui, gente. Eu tô sem meu brush. Não sei o que aconteceu. Aí. A gente vê que aqui tem uma blocagem inicial, né? Depois essa pessoa provavelmente pintou pra fazer os moods, né? Tu tem ela chovendo, tu tem ela claro. Tu tem 2 moods diferentes aqui, parece. Até pra testar tipo de iluminação. Dá pra ver que é uns photobashes bem mais grosseiros, assim, né? Eles são bem mais pintados. Mas isso não é um problema, como eu já falei em outras análises. Eu acho que a gente tem que entender, muitas vezes, qual é a textura, qual é as cores, qual é o mood, como eu gosto de falar, né? Qual é o clima da coisa, que necessariamente entrar em detalhes, que tu pode entrar depois, não mais em explorações iniciais. Mesma coisa vale para essa questão da ambiência, assim, como o jogo passa nessa área destruída, né, pela questão das bombas e tudo mais, a gente tem que sempre lembrar como é que fica essa ambiência em lugares que não são habitados, né, porque nem tudo vai ser cidade, né, como qualquer jogo de mundo aberto vai ter áreas que vão ser planícies, campos, e essas áreas têm que ser tão interessantes quanto. Como é que vai ser o que o pessoal costuma chamar de color grading, ou seja, como é que é o esquema de cores que a gente tem nesses momentos, assim. Então, tem vários testes aqui bem interessantes para névoa, para alguns efeitos climáticos que podem ter, né? Aqui mais umas pinturas bem soltas. Essas aqui, novamente, são pinturas que são mais keyframes, de certa maneira. São keyframes um pouquinho... Seria basicamente pegar um frame de um storyboard, dar uma arrojadinha, pintar um pouco, botar cor, botar uma ideia. Tu vê que os brushes aqui são bem soltos, são bem marcados. É uma falta de definição do que é essa arma, dessa coisa. E não importa tanto. Até as pessoas, tu vê que são pinceladas muito simples, assim. Mas aqui é muito mais sobre falar de uma parte do início do jogo, com 2 pessoas têm que ir pro abrigo. Esse jogo, no caso, ele se passa no primeiro evento das bombas, né? Logo quando rola a coisa. Eu acho que ele é considerado um prequel, que chamam, né? Aqui tu tem as pessoas chegando nesses refúgios, né? Nos vaults. Então tu vê elas com as malinhas e tudo mais. E assim, é uma mistura meio engraçada, né? Tu tem photobash, tu tem um pouco de 3D. Até acho que isso aqui tudo é um 3Dzão. E daí tu tem umas fotos, daí tu tem essas pinturinhas que é muito mais rápido, né? Eu fazer uma pintura meio biscoito, assim, de um boneco, do que pegar e modelar o boneco, posar o boneco e botar ele na cena, né? Então não tem muito porquê, é muito mais fácil eu vir aqui e fazer aquela coisa clássica, assim. E já era, sabe? Já serve, sabe? Aqui a gente tem tipo uns storyboards, deixa eu só afastar um pouquinho. Que é basicamente contando como é que é a história do que acontece, dos eventos e tudo mais. Para quem não jogou, eu acho que vale a pena, porque essa sequência inicial do jogo ela é muito, muito bem desenvolvida, funciona muito bem e não é aquela coisa que tu sente que, nossa, tá chato, tá demorando demais. Eu acho que ela tem um tempo muito bom, assim. Interessante mostrar aqui também é que tu vê que tem essas composições em preto e branco, e provavelmente o que rolou, que o artista de storyboard, enfim, seja quem for que fez, ele fez primeiro essas explorações em preto e branco e depois, provavelmente, eles pediram para ele colorir. E claro que essa colorização pode acontecer de várias maneiras, né? Tem várias técnicas hoje em dia, mas tu vê que tem vários probleminhas, inconsistências, mas obviamente não é tanto isso que importa, assim, é mais uma questão de entender a história e ter uma definição do que são os elementos, assim. Acho que isso aqui funciona muito bem para guiar depois a equipe que vai fazer o cinematic, né, que é essa animação que não é jogável. Muitas vezes vai envolver muitos animadores, vai envolver um diretor de cena e tudo mais, e ele tem que entender tanto questões de composição, como também essa questão de enquadramento, de luz, o tempo de cada cena, o que tem que ser mostrado em cada cena. Por isso que é importante esse trabalho de storyboard mesmo para jogos, assim, principalmente jogos que têm uma narrativa muito forte.
E aqui a gente tem outras explorações bem iniciais para o jogo, e eu acho legal mostrar isso daqui. Muitas vezes o pessoal não dá muito valor porque não tem uma definição muito clara, parece muito um rabisco, e é um rabisco de certa maneira, certo? Só que o que eu acho legal de pensar é que muitas vezes essas folhas aqui, isso que parece literalmente uma folha, que é feita às vezes durante uma reunião, digamos, hoje em dia, claro, se tu trabalha de maneira remota, que nem eu, não trabalha em loco, né, no estúdio, muitas vezes isso vai ser feito, sei lá, streamando um Photoshop, ou usando um Miro, alguma ferramenta dessas que tu pode compartilhar com várias pessoas. Mas nesse caso aqui, eu imagino que talvez tenha sido feito pelo próprio concept artist que estava nessas reuniões iniciais, deixou o seu bloquinho ali, seu sketchbook, né, do lado na reunião e foi desenhando conforme as pessoas foram falando. Então, tipo, dá pra ver que tem anotações aqui de como é que funciona tal coisa relacionada a esse personagem, por exemplo, que é o Ken. Essa entradinha aqui. Cara, é bem interessante, porque, tipo, eu consigo entender o que é. Eu consigo entender, por exemplo, que é um poste, consigo entender que tem uma entrância aqui, que ao mesmo tempo é um escombro. Essa coisa vale para essa edificação aqui, dá pra entender o que ele queria dizer em relação à parte interna, assim. Tu teria que descer por uma escada aqui. Tu tem a entrada aqui, né? Mas, assim, é tudo muito esboço mesmo nesse primeiro momento. E não vejo isso como um problema. Acho que se tu guarda a ideia dessa maneira esboçada, ela é muito mais como uma nota mental. E muitas vezes eu faço isso também. Muitas vezes eu não quero perder uma ideia. Eu tive uma ideia, eu achei ela muito legal, eu vou lá no sketchbook ou no próprio Photoshop também e faço bem feio mesmo. É bem pra mim, sabe? Então eu imagino que muitas vezes isso aqui foi feito, como eu falei, numa reunião, foi pegando essas ideias e depois provavelmente pediram para ele dar uma refinada e pensar e mostrar o que ele achou. E ele já tinha tudo isso aqui meio que já catalogado. Aqui também para as edificações. Esse jogo ele te permite fazer muito essa questão de tu montar alguns acampamentos e estruturas. Ele é bem legal, assim, ele é bem modular. Mas acho que nesse caso não era tão referente a isso, embora me dá essa percepção, principalmente por causa dessa linha aqui de cima, né? Mas aqui acho que é mais sobre entender como é que são feitas algumas edificações, como é que elas são montadas. Aqui parece ser uma... Como é que eu vou dizer? Não é um posto de gasolina, mas lembra um pouco um dos postos de gasolina que tem. Mas é bem interessante, assim, ver essas anotações com o texto. E, assim, eu tenho tentado mudar isso, gente. Pessoalmente, acho que às vezes é legal colocar textos, colocar indicações, por mais bobinhas que seja. Vamos pensar o seguinte, a nossa memória ela é meio falha, então se passa um tempo e tu não lembra o que era aquilo, fica meio complicado, né, de tu tirar um melhor proveito, principalmente se tu quiser reutilizar uma ideia que tu achou legal do passado. Então, sempre bom fazer anotações, até para quando tu tá estudando, explicando, isso aqui, tentei fazer um músculo tal, ou tentei fazer tal tipo de arquitetura. Eu acho que isso ajuda muito, e já é até comprovado pela neurociência, de que tu fazer anotações durante o estudo torna muito mais proveitoso ele do que simplesmente olhar ou executar, sabe? Aqui a gente tem explorações iniciais também para essa parte das criaturas. Eu não lembro muito bem como é que era o nome dessa criatura, que ela é tipo um... Cara, ela é tipo um crustáceo, assim, né? E olha que interessante, né? Isso é uma das várias metodologias na hora de fazer personagens, né? Tu pode começar fazendo eles por silhuetas, mas tu também pode começar fazendo eles por traços, mas acho que o que é interessante lembrar aqui é que a silhueta, mesmo estando em traço, tu ainda consegue diferenciar o que é, né? Então, a pessoa que fez isso aqui, ela tinha uma clara noção, ela tinha uma clara noção de que a silhueta realmente é muito importante, não só os detalhes. Então, acho que aqui dá pra se dizer que ele ficou nos detalhes primários e secundários, não chegou aí para detalhes terciários. Então tem até umas linhas de construção aqui para poder ajeitar o formato de certas coisas, né? Mas cara, muito legal, tem que falar. Tem um pouco de achuras também. Me lembra muito alguns traços que tu vê em quadrinho, assim, né? Mas dá pra entender muito bem o que é e tu tem uma ampla margem para abstração, né? Que a gente consegue ver nesse design aqui. Tu não sabe dizer muito bem o que são esses detalhezinhos aqui, mas tu sabe que tem um detalhe terciário aqui que teria que ter. Então, digamos que, sei lá, vai que por acaso
isso daqui não chegue a passar por um refinamento de uma ilustração e vá direto para um cara de 3D. Acho que ainda é muito entendível muitas coisas aqui. Não é o ideal, claro, mas dá para entender. Tanto que tu tem até umas vistas aqui do rosto, tu tem uma vista lateral, né, de como é que funcionaria todo esse design. E, cara, não é o ideal, que nem eu falei, mas acho que isso aqui seria já o mínimo viável para alguém começar a modelar e fazer alguma coisa. Bom, aqui a gente tem explorações para o cenário em si, mas acho que essas pinturas que já passam a se dar produção mesmo, quando já se tinha uma concepção do que é ser um mundo. E é importante lembrar, né, que quando vai fazer um mundo aberto, como já diz o nome, né, é um mundo aberto, tu vai ter várias áreas para explorar e tu tem que setorizar elas de maneira que cada uma seja muito característica e muito identificável. Senão vira um jogo genérico que muitas vezes a gente fala de alguns títulos hoje em dia, né? Que todas as áreas parecem muito iguais, às vezes parece uma replicação de asset, uma replicação de estruturas, e muitas vezes só muda a textura, uma coisa assim, sabe? Só muda, sei lá, os inimigos só mudam o skin, assim, mas o comportamento também às vezes é muito igual, as falas são muito iguais. E eu acho que isso perde muito da imersão, a não ser que seja a ideia em si, tem alguma coisa a ver com o conceito inicial do jogo. No caso do Fallout, a gente tem várias facções, várias gangues, várias maneiras de se viver nesse mundo pós essa situação. Como é o caso dessa gangue aqui, que ela vive em barcos, assim. Essa área ela é muito, cara, ela é muito marcante, assim. Na verdade, eu acho que é a minha área favorita desse jogo, que tem como se fosse esse cemitério de barcos, assim, que eles vivem. E aqui tu tem mais explorações para isso. Eu acho muito legal essa estrutura aqui, que ela é uma estrutura montada em cima de um barco afundando. Eles fizeram como se fossem umas palafitas. E, cara, é bem legal que isso aqui é um call-out, claro, dela isolada. Ela não tá sozinha, assim, né? Ela tem, digamos, como se fosse umas estruturas aqui na água, tem mais uns barcos aqui em volta que te levam até ali, né? Em questão de level design, tu tem que ter acesso a isso aqui de maneira que seja viável, né? Não só pela água. Mas o interessante é ver que no caso aqui a pessoa que fez o concept, ela fez essa separação aqui para deixar bem claro como é que seria tanto a questão de textura, a questão de cor, para se identificar isso sobre, digamos, a figura fundo, né? Em relação à água também que vai ter ali. Aqui tu já tem daí essas explorações de como é que seriam esses barcos, esse cemitério de barcos, né? As estruturas que tu poderia ter, seria um barco em cima de um barco, seria, essa aqui é bem legal, né? Pô, dois barcos, um de frente pro outro, assim, acho que é uma coisa muito interessante. E, cara, é muito legal até ver, por exemplo, essa exploração aqui, que ela é bem rafezona, né? Ela é uma pintura mais crua, mas dá para entender, tanto que a gente tem essa separação da figura principal aqui, o nosso homem de palito, nessa planíciezinha, olhando para esse cenário de longe. E daí tu vê que tem vários barquinhos, tu vê que tem umas casas no meio, que tá tudo meio boiando com uma névoa. E aqui a estrutura principal. E eu acho que uma coisa que precisa ser falada também, iconografia, né? Como é que isso aqui fica identificável? Novamente a gente volta para o princípio básico da figura primária. Silhueta. A silhueta disso daqui, ela é muito marcante, sabe? Tipo, quando tu olha de longe. E é o tipo de coisa num mundo aberto que eu acho que tem um aspecto muito importante, porque tu quer te interessar e é importante, digamos assim, um dos princípios do game design de mundo aberto é tu fazer com que o jogador queira explorar essas áreas, ver as coisas que tem, indo um pouco além dos objetivos principais, sabe? Porque senão perde um pouco da graça. E como é que tu torna isso legal? Tu tem que tornar isso atraente, tu tem que tornar isso vistoso, tu tem que tornar isso interessante, tu tem que tornar isso com uma história que tem ali, que tu tem que desvendar por conta própria e que tá ali pra ti, sabe? Então, tu ter essas estruturas icônicas, eu acho que faz uma baita diferença, assim, do que simplesmente, sei lá, só botar a mão de barco aqui, né? Pô, tu tem esse baita barco lá atrás, cara, é muito legal, sabe? Aqui tu tem uma entrada. Eu não consigo lembrar agora, gente, se essa entrada foi utilizada no final, mas novamente esse sketch aqui consegue te dar essa concepção de ambiência, né? Tu tem uma névoa, tu tem essa questão de tu ter os esqueletos aqui mostrando que a coisa não vai ser muito amigável. Daí tu tem também já os inimigos aqui te observando assim de vigília.
E essa questão de tu ter que ficar numa parte menos elevada, mais exposta, né? Andando sobre essas estruturas, essas pontezinhas, e ter que dar um jeito, digamos, de conseguir subir numa área dessas para ter um pouquinho mais de vantagem, assim. Então tu tá muito exposto. Mas é interessante esse tipo de coisa porque, embora não necessariamente isso aqui vá fazer uma transição exata para o jogo, ainda assim pode ser que seja usado, né? De alguma maneira, em alguma parte, sabe? Daí aqui é bem legal também lembrar que, pô, como esse jogo se trata de um jogo pós-apocalíptico, a gente tem que também fazer esse exercício mental de conseguir imaginar como é que seria esse lugar antes para entender o depois. Então, assim, fica um pouco difícil tu, vou fazer as estruturas destruídas e tudo mais, se tu não entende como é que é a estrutura não destruída. É uma coisa até que eu já fiz em alguns trabalhos que, digamos, pediram para fazer um veículo e a versão desse veículo destruída. É muito mais fácil tu começar pelo veículo inteiro e depois tu meio que dar essa avacalhada nele, assim, entender como é que acontecem essas intervenções assim do tempo e humanas também. Basicamente vai ser isso, né? Tu vai ter intervenção do tempo, no caso, esse aqui vai ser a bomba que caiu, mas também tu vai ter a questão do desgaste, da ferrugem, da corrosão, certo? Chuva, vento, enfim, são coisas que vão afetar todas as estruturas no nosso mundo, assim. E tu tem a intervenção humana daí, que seria, na minha opinião, a terceira intervenção, assim, que seria as pessoas usarem essas estruturas de alguma maneira, botarem coisas, tentarem consertar, fazer as nossas famosas gambiarras para poder continuar utilizando elas. Então aqui tu vê, tem essa primeira exploração, que é como que era Sanctuary Hills, como é que é depois da guerra, e como é que eu acho que é atualmente, mas é só outra vista aqui, na verdade, uma vista mais de cima para poder mostrar melhor esse aspecto, não ficar só tão cinemático. Isso aqui é muito bom também. Essa aqui é a arquitetura costeira, tem uma parte do jogo que se passa, até tem uma DLC que se passa na costa. E esse é o tipo de coisa que é boa de fazer, principalmente se está tendo muita dificuldade na hora de construir algumas edificações, sabe? Porque, novamente, a gente volta sempre pro princípio, gente. Formas primárias. Formas primárias. O que é geralmente uma edificação? Geralmente é um cubo, sabe? Geralmente tu vai ter um cubo assim e tu vai ter várias faces. Tu vai ter faces talvez que estejam escondidas, como na parte de baixo, ou talvez se ele estiver grudado em outra edificação aqui, tu não vai ver a lateral dele, mas igual. Pelo menos, sei lá, 4 faces do cubo tu vai ter expostas assim, sabe? E daí vira muito mais a questão de tu entender o que são essas faces e meio que colando elas. Então, nesse caso aqui, tu faz a fachada, certo? Tu pode fazer até com fotos, até imagino que isso aqui tenha sido feito com fotos. Pegar várias fotos de um tipo de arquitetura específica, essa arquitetura mais americana, assim. Fazer essas colagens, botar todas as partes importantes, né? Janela, portas, essas partes aqui de varandas, chaminés, telhado. E aplicar depois nesse cubo aqui. E depois, sei lá, pode ir detalhando o telhado conforme essa parte inicial que tu fez, assim, se o telhado tem 2 águas, 3 águas. Pode pensar se a lateral vai ter uma janelinha, se vai ter alguma outra porta aqui, sabe? Eu acho que essa é uma maneira bem boa, assim, de tu conseguir pensar cenários de uma maneira muito mais leve do que muitas vezes tu já querer começar a fazer numa perspectiva já valendo, sabe? Acho que às vezes as pessoas acabam complicando demais, né? Esse processo que não precisa ser tão dolorido. E aqui, vamos ver o que a gente tem. Isso é legal porque é um tipo de arquitetura muito enfatizada nesse e nos outros jogos do Fallout, que é essa questão do Art Deco, né? Tu tem essas partes mais arredondadas, muito espelhadas. E tu tem vários prédios que são assim. Daí tu tem vários sketches aqui. Tu tem tantos sketches que são um pouquinho em perspectiva aqui em cima. E tu vê que os estilos deles são diferentes. Tu tem até render 3D aqui. Tu tem uma coisa mais desenhada, como esses casos aqui. Tu tem uma coisa mais frontal, para poder entender só as formas primárias e coisas do tipo. Tu tem fachadas aqui novamente, como o outro board que a gente estava vendo ali. Isso aqui é bem legal também. Uma vista lateral, só pensando a lateral, acho que é um ótimo exercício para quando tu quer pensar cenários, pensar primeiro neles numa vista lateral, para depois tentar fazer eles em perspectiva, como a gente já tem nessas outras pinturas aqui. Eu não sei dizer se isso aqui chegou a usar uma blocagem 3D,
para poder fazer isso aqui. Não que seja uma coisa impossível de fazer à mão, não acho. Só fico pensando mais em questão de tempo, né? Muitas vezes não tem tanto tempo para fazer isso. Mas, novamente, é mood, é mostrar alguns detalhes, é mostrar principalmente cor, essa questão de tu ter essa desaturação das cores, o quão desaturadas elas ficam e o quão identificável ficam esses prédios, essas edificações pro jogo final, sabe? Tem uns bem legais aqui, cara, nossa. Dá até uma saudade de jogar. Aqui também, novamente, é um exercício de começar a pensar como é que seria a cidade, principalmente o centro da cidade, que tem essa parte dos prédios, como é que ele seria no futuro, né? Tanto que aqui está dizendo Boston 2076. E a gente sabe que no jogo em si rola essa guerra, rola essa explosão nuclear e acaba não tendo isso daqui desenvolvido, mas ao mesmo tempo ter esse exercício de como é que seria, de como é que teria sido planejado, pensar novamente a estrutura antes do desgaste. Então tu pensa a caixa e depois tu destrói a caixa. E no jogo final, claro, ele acaba tendo essa aparência muito mais decrépita, muito mais abandonada, até as cores são bem mais desaturadas. Ficou bem interessante isso aqui. Esse, por exemplo, é um estudo de cor, tanto que tu não vê muita definição aqui do que é os prédios. E nem importa muito, sinceramente, pode ser só esses borrões assim. É muito mais tu entender essa distribuição de cor de longe, sabe? Eu olhar lá de longe, muitas vezes quando tu tá jogando um jogo de mundo aberto, tu tem o que o pessoal chama de draw distance, que é a distância de desenho, ou seja, a distância que vai ser desenhado os objetos para ti. E nessa distância de desenho, tu tem que compreender o que tem lá na frente sem requerer tanto processamento da tua máquina, porque senão o jogo fica muito custoso em termos de placa de vídeo, essas coisas. Por isso que existe muito também essa questão da iconografia, né? Como eu falei, de tu ter silhuetas marcantes, formas marcantes e também cores marcantes, como é esse caso aqui, sabe? Para poder chamar a atenção do player e fazer ele até aquela localização. Aqui são callouts de lojinhas que a gente tem em Diamond City. Esses callouts, sim, são já talvez um segundo momento, depois daqueles sketches iniciais que tu tinha lá de Diamond City, que era mais sobre mostrar o mood, mostrar as cores, mostrar um pouquinho da distribuição das coisas. Tanto que tu tem aqui, acho que eles... aqui ó, tu tem como se fosse... vão ser várias casinhas e elas estão dentro dessa estrutura que parece um ginásio, assim, no meio. No meio de um ginásio, isso. Tanto que tu tem esses holofotes aqui em cima, né? Que eles iluminam a cidade. E no meio tu tem esse tipo de estrutura. E como é que são essas estruturas? Isso aqui realmente vem já num momento secundário do jogo, assim, na parte de produção. Já tem uma definição do layout, do mapa, vamos botar assim. E esse mapa, muitas vezes, ele vai ter a presença forte de um game designer em cima. Porque, poxa, imagina, sei lá, eu não lembro direito como é que é, mas vamos fingir que é um diamante mesmo a cidade, porque, né? Diamond City. Vamos ter as casinhas aqui, as casinhas principais, a casinha do personagem tal fica aqui, tu entra por aqui, tu pode dar a volta por aqui. Tem toda uma questão de navegação, entende, gente? Navegação e level design nesse momento. E depois que isso fica um pouco mais definido, tu já pode ficar um pouco mais solto para começar a pensar essas outras explorações, também tendo em vista o que o game designer pensou que seria interessante ter dentro daquela estrutura, aquela parte interna, né? Nesse caso é externa, mas é interna, porque é dentro da cidade. Nesse caso, a gente tem aqui, por exemplo, uma loja de tacos. E, para quem não sabe, né, o Fallout ele é um jogo de RPG, mas ao mesmo tempo ele tem essa parte do FPS que é bem marcante, assim. Então tu tem armas e tudo mais, e tu pode customizar as armas também. E, cara, é muito legal essa edificaçãozinha assim. Primeiro, novamente para aquilo que eu tenho falado o tempo todo aqui nessa análise, é a questão de o quão marcante é isso quando tu olha de longe, assim, sabe? Isso aqui tem muita personalidade, tu tem tanto a questão de tu ter o taco, que é uma coisa óbvia, mas tu também tem essa questão do boné aqui, cara, que eu acho muito bom. Tu ter um boné para ser uma aba para tu ficar embaixo caso chova e tudo mais, mas ao mesmo tempo remete a essa coisa do beisebol, né? De tu ter o bonezinho de beisebol e tudo mais. Acho que só deixaria mais, como é que eu vou dizer, até um pouco cartunesco se tivesse uma bola aqui, talvez, né? Mas enfim, eu sei que não é bem o caso. Esse aqui também é o salão que tu pode trocar. E claro, como qualquer jogo de mundo aberto hoje em dia,
Lá em 2015, no caso, não era tão comum, talvez, mas muitos jogos ainda já te permitiam customizar o teu personagem. Só que muitas vezes tu não podia customizar ele de novo, então muitas vezes para customizar ele de novo tu tinha que começar o jogo do zero, mas no caso do Fallout tu poderia simplesmente ir num barbeiro e trocar sei lá, o corte de cabelo dele, coisas assim. Eu não sei se dá para trocar outros aspectos, assim, mas pelo menos tu podia nesse tipo de lugar fazer isso. E é bem legal ver como essa direção de arte que usa esse tipo de anúncio, esse tipo de fonte dos anos 50, é bem presente, assim. Tanto a questão da arquitetura como também a questão da publicidade que é utilizada. É uma coisa muito boa que o próprio jogo traz bastante, assim. Isso aqui eu não lembro. Ah, isso aqui é o jornal. Isso aqui é o jornal. E se eu não me engano, só tá falando uma besteira aqui, tá, gente? Mas eu acho que esse jornal, ele tem uma coisa de ser... Da pessoa que cuida dele tem um sotaque até meio irlandês e tudo mais. E até esse tipo de fonte que lembra muito aquela coisa de pub, a Irlanda e tudo mais. É legal a iconografia novamente, né? Tu tem o diamantezinho aqui em cima. Tu tem a cor verde também. A gente tem que sempre falar bastante de cor. Ainda mais num jogo que tem muita saturação. Os momentos que tem cor, eles têm que ser muito marcantes. Aqui tu tem uma vista interna de como é que seria uma viela dentro de Diamond City. Novamente, é muito uma exploração de cor. E assim, é um pouco difícil de conseguir diferenciar até a figura fundo aqui, esse personagem aqui. Do fundo, a gente poderia, sei lá, botar uma névoazinha aqui e tudo mais, mas acho que muitas vezes também é sobre isso, né? Tu sentir que tem essa profusão de detalhes e fica até meio difícil de entender o que está acontecendo, sabe? Tipo... Acho que nesse caso não é um problema, não tá muito claro aqui, porque era muito talvez de justamente demonstrar isso, sabe? Tu tem outras áreas, assim, né? Como eu falei, o jogo ele tem várias áreas. Uma das áreas que tu tem é a parte do aeroporto, que é uma parte que eu acho que é... Eu esqueci agora o nome da facção que fica lá. Mas basicamente é uma facção mais militarizada, então ter um aeroporto é uma coisa que já remete, pelo menos em muitos casos, essa questão de tu ter muito metal, de tu ter estruturas mais grandiosas, enfim. E a vibe já muda totalmente, assim, né? O clima já é outro. É muito mais metálico, muito mais sem cores. Aqui a gente tem umas explorações, novamente, a parte da iconografia da torre desse aeroporto, que eu lembre, isso é uma coisa que tu pode ver de longe, como dá pra ver nesse shot aqui, ó. Tu tá chegando na área do aeroporto e claro, tem os aviões caídos, tem a parte do hangar, mas tu tem essa torre de aeroporto que é até o acesso que tu tem esse Zeppelin aqui. Eu esqueci. Ah, é Brotherhood of Steel, é o nome dessa facção, né? Que eles são basicamente uns militares desse jogo, assim. E essa estrutura ela é muito chave, assim, na minha opinião, porque, poxa, tu tem que entender como é que funciona ela, assim, mesmo que ela não seja uma coisa tão, como é que eu vou dizer, crível, ela tem que ser marcante, sabe? E eu acho que muito dessas explorações foi, novamente, buscando aquele estilo Art Deco, assim, de tu ter arcos, de tu ter detalhes muito, como é que eu vou dizer, desnecessários às vezes, mas ao mesmo tempo muito estéticos, né? Aqui a gente tem um outro estudo de uma outra parte do jogo, que é o Instituto. O Instituto também é muito marcante, né? O Instituto pelo uso de cores deles. Isso tu vê tanto nas roupas como na ambientação, nos props. É tudo muito claro, tu usa essas tonalidades de azul, vermelho. Aqui tu tem tipo um isométrico para poder explicar como é que funcionam as áreas. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de estudo aqui. É uma coisa que eu já falei em outro vídeo. Tu tem geralmente 3 faces aparentes para demonstrar uma área. Então é muito útil do ponto de vista tanto para o game designer olhar isso, como também para o modelador usar isso, sabe? Que mesmo que tu não faça aqui no 3D, se tu fizer, digamos, usando um grid, já é muito útil, porque tu consegue entender, no caso, o artista 3D consegue entender melhor a proporção das coisas, mais ou menos a localização de cada uma dessas coisas, assim, sabe? Na hora de montar um level e tudo mais. Aqui a gente tem algo muito semelhante, mas nesse caso é para a casa. Então, assim, eles têm muito nesse jogo do Fallout, eu acho uma coisa sensacional da direção de arte deles, que é essa coisa de pensar
como é que seria o futuro que não existiu, como é que seria essa realidade, porque boa parte das coisas que são planejadas, próprias e tudo mais, eles têm muito em vista isso. E até acho que no início do jogo tu chega a ter um vislumbre disso, tu chega a poder explorar a tua casa, e daí tipo aqui tem um cutout, né, de como é que são os andares, tu tem até as texturas da parede. Cara, isso aqui é muito anos 50, muito pós-guerra, né? Aquela coisa meio margarina, assim, né? A casa com a cerquinha branca, literalmente, um labrador. Nesse caso não é o labrador, é o robô. E mamãe, papai, filhinhos. Tem aqui um outro cutout do banheiro. E notem uma coisa interessante, né? Isso aqui, novamente, volta para aquele princípio. Tu quer fazer uma descrição, torna mais fáceis visíveis, assim, sabe? Então aqui tu consegue ver o chão, tu consegue ver as paredes, consegue ver até um pouco do teto, assim, né? Ele é um pouquinho aberto, ele não chega a ser um isométrico, eu diria que é quase um olho de peixe, assim. Mas ao mesmo tempo é o tipo de coisa que é muito útil quando tu quer mostrar um ambiente, assim. Tu pode mostrar tanto vistas isométricas, como eu tinha falado, como essas vistas em perspectiva, geralmente com 3 pontos de fuga ou com uma lente mais aberta. Geralmente isso aqui deve ser uns 30 milímetros. O olho humano costuma enxergar em 50 milímetros, é mais fechado, assim. E até as câmeras de celular que a gente tem hoje em dia, geralmente elas vão de 30 para menos. A câmera de selfie é mais aberta, chega a 18 milímetros às vezes. Até por isso que muitas vezes parece que a gente é narigudo, e não é a verdade, sabe? Gera umas distorções para as pessoas que elas acabam ficando meio encucadas, né? Aqui a gente começa a ter os personagens, né? Essa aqui é a Piper, que é a moça que trabalha nessa parte do jornal que eu tinha mostrado antes. E aqui tu tem várias explorações de como é que ficariam ela, tu tem explorações em preto e branco, tu tem explorações em cor, tu também tem explorações mais sketch, assim, né? Explorações em preto e branco são interessantes porque elas são explorações só com valor praticamente, mas tu já consegue ver vários aspectos do personagem, como essa câmera, por exemplo, o bloquinho de notas, os óculos, o tipo de roupa, que é esse casacão, assim. E aqui tu já vai ter, por exemplo, um pouquinho de acting, né? O pessoal gosta de falar, que é como é que essas poses transmitem a personalidade do personagem, né? Ela parece ser uma personagem muito mais despojada, muito mais alegre e confiante de certa maneira, até tu ver pelo tipo de pose que tu tem, por exemplo, essa pose mais arqueada, assim, com o peito estufado, ou mais dominante, pisando em cima de alguma coisa. Ou aqui, por exemplo, que é muito engraçado, que parece aquela pose clássica de pessoa turistão, tipo, tirando férias, querendo tirar foto de tudo, sabe? Mas enfim, cara, eu acho muito legal isso aqui. E claro, depois tu vai ter o callout. Callout não, no caso, o conceito mais detalhado dela, já mostrando um pouco de textura, um pouco de material, assim. Acho que a única coisa que faltaria aqui, claro que isso aqui é um livro é parte de um livro que foi montado depois, e muitas coisas devem ter sido cortadas e recortadas para deixar a diagramação mais bonita enquanto conteúdo, mas eu imagino que provavelmente deveria ter uns quadradinhos aqui só indicando material tal, material tal. Ou às vezes não só o material, mas talvez até a própria roupa em si. Olha, me baseei nessa roupa aqui. Esse é o corte de roupa, sabe? Para depois, quando o modelador 3D pegar isso aqui, conseguir simular e montar a roupa de maneira mais fácil. Aqui a gente tem, por exemplo, aplicações de tipo de armadura, e esse jogo ele tem mais de um tipo de armadura, né? Ele tem armaduras que tu pode ir pegando de inimigos, tu pode ir misturando as armaduras, vira meio que uma salada de fruta, porque tu pode ter uma armadura de couro, tu pode ter uma de metal, tu pode ter uma de robô, assim, pega peças de robô. É muito engraçado, o teu personagem ele vai ficando meio que como é que eu vou dizer, parece uma roupa de carnaval quase, assim, sabe? Mas é o tipo de exploração que tem que ter, assim. Dá pra ver que tem um callout de como é que seria ela inteira, né? Mas ao mesmo tempo tu tem como é que seria ela sendo montada, né? Os pedaços, assim, pra poder chegar. E dá pra vocês verem aqui que tem tanto a vista frontal, né? Aqui, como tu também tem a vista traseira. E é importante tu ter os dois lados, assim, sem se preocupar tanto com o personagem em si, porque o personagem é a coisa menos importante nesse momento aqui. É muito mais sobre fazer o render dessa armadura. Então, muitas vezes tu vai pegar um modelinho pronto, assim, que já foi feito antes do personagem, e vai só colocando a armadura em cima, só focando nisso, esquecendo o personagem por hora. Provavelmente, tu vê que esse personagem é o mesmo personagem que está aqui embaixo, nessa Combat Armor.
Tem algumas exploraçõezinhas aqui, não consigo ver porque está muito pequeno, né? Mas provavelmente deve ter sido em relação ao shape dessa armadura e tudo mais. A gente queria ir já para uma versão mais renderizada como essas daqui. Aqui dá pra ver que em vez de fazer de frente e de costas, a pessoa que montou isso daqui preferiu fazer numa vista 3/4. Eu acho legal também, que tu consegue dar um pouquinho mais de definição de volume, né? Consegue pensar mais como cilindros, enfim, caixas, do que pensar de uma maneira planificada, que às vezes fica difícil tu entender a profundidade daquela estrutura, daquela armadura. Mas ao mesmo tempo é mais desafiador, né, gente? Então, vai muito de cada um, né? Se achar que tá mais seguro de fazer assim, faça assim. Senão, não tem problema fazer de frente e de costas, sabe? A mesma coisa vale para essas roupas aqui. Isso aqui é interessante porque, mesmo a gente não vendo muito disso daqui, porque são roupas antes da guerra, né, como já diz aqui no título, elas ainda são coisas que são exploradas do ponto de vista fashion do jogo, assim. Tu tem que ter, como é que eu vou dizer, num jogo desse porte, tu tem que ter um fashion designer, eu não sei exatamente como usar o termo, mas é alguém que vai cuidar só dessa parte das roupas, sabe? Então, lembrar de como é que são essas padronagens, essas coisas que foram usadas no pré-guerra, vai dar muitas respostas do que sobrou para o jogo em si, assim, do que era interessante, do que era marcante, sabe? Mesma coisa vale para essa parte dos cabelos, assim. Tu tem aqui vários estilos de cabelo e eles vão ser distribuídos por vários NPCs, personagens, sejam esses principais ou não, e muitas vezes eles vão ser aplicáveis no próprio personagem principal, naquela parte de customização que tu vai ter no início do jogo. Tu vai poder customizar o teu personagem de acordo como tu quiser, seja em relação ao tom de pele, ao tom dos olhos, corte de cabelo, barba, pelos faciais, enfim. É o tipo de coisa que é importante se fazer desse tipo de jogo, não dá pra simplesmente relegar esse tipo de coisa. Aqui tu tem umas explorações da facção da Brotherhood of Steel, né, a Irmandade de Aço. Como eu falei, eles são uma facção mais militarizada, então eles têm esse aspecto que lembra até um pouquinho uns jogos tipo Warhammer e tal, né, com aquelas ombreiras, uma armadura metálica. E as explorações aqui são interessantes porque elas não foram tanto feitas com linhas, elas foram muito feitas com um tipo de técnica de abstração a partir de silhueta. Eu acho muito legal isso daqui. Eu confesso que eu já usei algumas vezes, mas eu não sou o maior usuário. Mas basicamente o que acontece? Tu vai fazer a silhueta do teu bonequinho, vai preencher ele, certo? E daí aqui a gente, sei lá, faz... Ah, bom, eu não vou ter como mostrar aqui, mas vamos fazer uma coisa muito rápida aqui. Digamos que eu pego e faço o meu boneco aqui, certo? Vai ficar bem feio, tá, gente? Porque o boneco feito na hora. Eu faço uma camada sobre, boto para adicionar por cima da camada de cima. E daí tu pode fazer de ambos os casos. Tu pode fazer tanto assim, colocando a luz, como eu já vi gente fazendo o contrário, né? Subtraindo a luz, fazendo a silhueta em branco e depois botando, digamos, os detalhes em preto de sombra, né? Sombreando. E, cara, eu acho uma técnica bem interessante, assim. É uma das várias maneiras de tu conseguir criar personagens. E, novamente, ela deixa muito em aberto várias coisas, né? Porque o que a sombra está escondendo aqui? O que a sombra está criando aqui, sabe? É uma maneira muito legal de pensar personagens, é uma maneira rápida também. Porque muitas vezes quando tu vai tentar fazer com a linha, mesmo que tu já tenha uma silhueta legal, tu vai perder muito tempo em alguns detalhes que não precisam. E quando tu joga já, digamos, essa questão de luz e sombra, tu ganha um tempo, uma dimensão de algumas coisas e depois tu pode vir com a linha por cima, sabe? Então talvez seja uma etapa bem legal antes de já começar a ser mais descritivo. Aqui tu tem as explorações de personagens do Instituto. Como eu falei, o Instituto ele tem muito marcante essa questão das cores, né? Cores mais claras. As padronagens também são muito mais futuristas, parece até que ele destoa bastante do resto das outras facções nesse sentido, quase como se eles fossem muito mais desenvolvidos. E, claro, eu não quero ficar dando spoiler do jogo aqui, mas isso acaba aparecendo e sendo explicado melhor por que eles são assim, né?
E daí tu tem facções mais Mad Max, que eu chamo, né? Porque, pô, isso aqui é muito inspirado no Mad Max, na minha opinião. Essa coisa de ser meio enferrujado, enjambrado. ahn, Cara, eu acho muito legal essa estética. Eu acho muito sensacional. Porque lembra uma coisa meio. Até a armadura de jogador de futebol, aquela coisa de ter o capacete, né? Deixa eu só voltar pro meu brush verde mágico aqui. Tu ter o capacete, tu ter as ombreiras, tu ter mais uma parte aqui para proteger o antebraço, joelheiras. E tudo isso com esses arames, com esses ferros, assim, que parece que eles vão se soltar muito fácil, né? Eles não parecem estar muito estáveis, assim. Ah, legal aqui que ele botou também o sketch, né? Frente e verso desse personagem e depois deu uma desenvolvida para mostrar melhor texturas e render aqui. Mas isso aqui já estava muito bom, por sinal, essa parte aqui de line art. E tem algumas... aqui é bem legal também. Tem umas exploraçõezinhas aqui para mostrar como é que seriam essas estruturas para a parte de cima do tronco, né? Como é que elas encaixam. Esses vergalhões e tal. E isso, novamente, volta para essa questão de design das formas, né? Como é que tu torna esses personagens agressivos? E muitas vezes tem a ver com isso. Tu tem muito triângulo aqui, tu tem muita ponta, né? Tu tem muito esse aspecto agressivo, tu não tem coisas tão arredondadas e tal. Tu olha o Instituto e compara com isso aqui. Tu consegue ver que o Instituto parece muito menos nocivo. E até mesmo a Irmandade ali de Aço, que mesmo ela sendo uma coisa mais militarizada, as formas ainda são mais, como é que eu posso dizer, elas são mais quadradas, assim, né? Elas não são tão pontudas, elas não são tanto um triângulo. Então, tipo, mesmo eles parecendo agressivos, eles não são tão agressivos como os Raiders. E a mesma coisa vale aqui pro Instituto. Tanto pelas roupinhas, sei lá, tu não vê tanto isso, né? E aqui falando de criaturas, e, gente, esse é um vídeo longo, tá? Só pra você saber, porque esse jogo ele também é longo e eu também acabo me empolgando, porque tem muitas coisas legais aqui que eu presenciei e, enfim, né? Bom, mas enfim, a gente tem aqueles crustáceos que eu tinha falado lá atrás, aquelas explorações e como que elas vieram mais pra frente. Tu tem esse callout, Mirelurk, acho que é isso. Foi feito frente e costas pra passar pra um modelador. Acho um pouco perigoso, né? Tu fazer um personagem só frente e costas. Provavelmente deve ter também uma vista lateral, assim, de como é que ele fica com as patas e tudo mais aqui, né? E, sinceramente, teria que ter também uma vista 3/4, novamente pensando como se ele estivesse dentro de uma caixa, assim, quase que isométrica. Eu acho que é sempre a melhor maneira de resolver. Então, tipo, tu bota aqui... Às vezes até um exercício que dá pra fazer, gente, vocês têm dificuldade de conseguir fazer o personagem nesse tipo de vista, façam a vista frontal, façam a vista traseira, façam a vista lateral, projetem isso numa caixa. Projetem isso numa caixa e depois fica muito mais fácil de vocês conseguirem desenhar assim, pensando nessa questão 3/4. Mas enfim, deixa eu tirar esse bando de desenho aqui de cima. Cara, é muito legal esse personagem, porque ele é um personagem que ele... Justamente, eu acho que tu leva até um susto a primeira vez que tu vê ele, né? Porque ele tem essa questão de se esconder embaixo dessa concha, assim. E tem toda essa parte complexa aqui. E dá pra entender mais ou menos como é que se pensou essa questão de distribuição de detalhes, que é uma coisa que eu não falei muito até aqui, né? Quando tu começa a ter muitos detalhes, que nem é o caso do Mirelurk King, é legal, mas às vezes é muito, sabe? Pra quem tá conseguindo... Quem tá vendo aquilo tentar administrar, sabe? Então, tu tem que conseguir pensar a distribuição de detalhes de maneira que tu tenha algumas áreas de respiro. Eu acho que o Mirelurk, ele é um ótimo exemplo disso. Tu ter esse casco que é mais liso e tu ter essa parte, tipo, interna aqui que tem muitos detalhes primários e terciários. E, bom, tem as outras variações aqui. Tem o caçador. Também que é assustador pra cacete essa porra. Outras criaturas aqui, né? Agora falando do sintéticos. Interessante, né? Que aqui os sintéticos, esses desenhos parecem até feitos à mão, né? Uma coisa mais sci-fi, feito à mão. Não é que é impossível de ver, mas às vezes é meio raro, né? Principalmente quando se trata de jogos, o pessoal sempre pede um acabamento mais digital. Mas o legal disso daqui é mostrar essas explorações que tiveram
em relação a como que funciona a parte interna desses sintéticos, né? Que eles têm tipo como se fossem uns órgãos, mas ao mesmo tempo esses órgãos deles são basicamente tubos, mas o que te dá essa coisa que remete a um órgão é isso aqui, gente. Esse zigue-zague, uma coisa meio intestino que a gente tem dentro de nós, e tu aplica esse shape a essa parte do motor, te dá essa sensação. Se tu bota essas cores, um pouquinho vermelho, um pouquinho verde, que são as coisas que remetem também a veias, a órgãos internos, te dá mais ainda essa sensação. Ou seja, quanto mais tu aproxima de uma forma orgânica, mas tu mantém muitas vezes o material, o tipo de render metálico, mais inorgânico, vai ficar esse meio termo esquisito que causa um certo desconforto, mas ao mesmo tempo é interessante, é bem único, assim. E enfim, esses Androids, só explicando melhor, eles usam essas capas, né, por cima, quase como se fosse um C3PO lá do Star Wars, e por baixo eles têm essas estruturas, e muitas vezes tu vai atirando neles e vai soltando, assim, uma coisa meio... É meio assustador, assim, mas ao mesmo tempo eu acho muito legal a ideia. Outro robô que aparece, que ele não é tão futurista assim, que é esses Protecton. Eles têm várias versõezinhas, tu pode meio que summonar eles, se tu for lá na estação deles e pedir ajuda. Eu gosto bastante do design deles porque eles puxam muito daquela ficção científica que foi feita ali nessa mesma época, década de 50, tudo mais, em que os robôs eles não tinham necessariamente a melhor ergonomia, mas eles parecem até meio durão, assim, tu vê pela questão, por exemplo, da bacia dele, que como é que ele se mexe, sabe? Essa questão das juntas, assim, tipo, ok, ele se mexe aqui, mas daí aqui ele também tem uma outra junta. Tu também tem essas borrachas, assim, né, para esconder as partes, é uma coisa bem comum dessa época. E os designs extremamente arredondados, que são muito mais amigáveis, assim, novamente, remete muito ao Art Deco. E aqui embaixo tu tem as skins dele, né, para cada uma das funções. E como dá pra ver, difere a mãozinha para a função. Caso for stage, aqui tá com desfibrilador. O bombeiro ele tá com uma mangueira e com um machado. Esse trabalhador tá com essas pinças, né, para carregar caixas. E o policial, ele tá com um taser e um, um bastão aqui para meter pau em alguém, mas enfim, manter a paz. Armas. Bom, o Fallout é um desses jogos que tu pode customizar muito as armas, né? Tu pode fazer várias coisas, tu pode botar vários add-ons, assim, tu quiser dizer, apliques, enfim. E é legal ver aqui essas explorações, que isso aqui provavelmente deve ter sido mais pro shape primário dessa arma. Eu não tô lembrando direito dessa arma, porque eu acho que eu usei ela pouco, sinceramente. Mas o que eu gostei dessa prancha de apresentação é como ela é completa, gente. Ela tem um concept mais detalhado. Isso aqui parece ter sido feito com Photobatch, ou seja, ele provavelmente pegou uma dessas silhuetas aqui. Eu não sei achar qual delas que é. Eu tô achando que é essa aqui. Não, deixa eu ver. Ai, acho que eu não vou achar tão fácil aqui. Ela tem umas que são muito parecidas, não sei, acho que é essa aqui, na real. Essa aqui parece ser. Não sei, enfim, eu tô entre essa e essa. Provavelmente ele pegou uma dessas silhuetas, jogou pra cá, fez talvez uma linha só para entender melhor as formas e começou a botar fotos por cima e pintar para poder passar isso para o modelador. Depois o modelador veio aqui e montou isso daqui, né? Fez, no caso, provavelmente ZBrush, enfim, outros softwares para poder modelar isso aqui em detalhes. Isso aqui é tipo um call-out de como é que funciona a peça em que ela está presa, só para entender como é que é essa caixa. Daí, claro, tem as explorações e essa parte final aqui que eu achei muito legal, que é basicamente o VFX de quando ela é aplicada, né? E é uma coisa que acho que o pessoal fala pouco, né? VFX de concept. O que é o VFX de... Quer dizer, o concept de VFX, desculpa. O concept de VFX é tu imaginar como é que são esses efeitos antes de tu querer gerar uma simulação em algum programa, tipo, seja Houdini, seja, enfim... ou dentro da engine, no caso, uma Unreal, uma Unity... Porque o VFX ele é muito custoso, né? E sim, ele vai ter que ter muito ajuste e tudo mais, mas acho que a visão, a percepção de como é que é esse VFX, ela tem que ficar clara. Tu pode, claro, ter referências visuais e tudo mais, mas mesmo tu tendo as referências visuais, tu tem que pensar como é que vai ser essa aplicação dentro do teu jogo, assim, né? E continuando aqui com as armas, a gente tem umas arminhas mais simples, que no caso é a pistola. Tu tem tanto que a pistola que acho que
é a primeira que tu pega já no início do jogo, né? Que é a pistola do refúgio, né? Dá pra ver aqui que tu já começa a botar esses apliques, né? Esses addons, assim, seja pra mira, seja pra botar um silenciador. Acho que ela vanilona, assim, né? Vanilona, eu digo básica, ela é assim. E daí tu tem essas pistolas, como é que eu vou dizer, feitas à mão. E o interessante delas é que, cara, elas parecem muito um mecanismo que vai explodir na tua mão, assim, quando tu vai usar. Ela tem essas molas, elas são enferrujadas, tem prego, tem fita, para realmente trazer esse aspecto mais artesanal, como se as pessoas só estivessem juntando sucatas e tentando criar esses tipos de mecanismos para sobreviver, basicamente, né? E aqui tu tem os vários tipos de aplique, assim. Que eu lembre, tem mais de um tipo de pistola dessas feito à mão e cada uma delas tem um mecanismo diferente. Acho que aqui tem até uma explicação, claro, tá um pouquinho pequeno, mas de como é que funciona essa parte do martelo que a gente chama na arma, né? Que é a parte que bate no tambor do cartucho. Se vocês olharem, por exemplo, uma bala, vocês vão notar que elas são mais ou menos assim, né? Elas, tipo, são divididas em basicamente 3 partes, mais ou menos. Tu tem essa parte aqui que é o projétil, tu tem essa parte aqui que é o cartucho, e essa parte aqui que está dentro do cartucho, ela não solta, mas é a parte que bate com o tambor, né? Essa é a parte que o gatilho da arma vai bater e vai fazer com que a pólvora que está dentro do cartucho gere uma reação que vai, digamos, uma mini explosão, vai explodir e daí o projétil vai ser disparado para frente. A parte que realmente acerta a gente é só a pontinha, entende? O resto fica lá dentro e daí a pessoa tem que descartar o cartucho, como a gente vê em jogos e tal, sai o cartucho voando e tudo mais. Então, tipo, o que é interessante desses callouts aqui é justamente mostrar como é que funciona essa mecânica do gatilho, né? É uma mola, no caso, mas como é que é essa mola aqui? Nesses dois casos é diferente, assim, um fica mais na parte da alça aqui e o outro fica mais para frente. Mas, cara, bem interessante ver que quem pensou isso aqui não só tem uma noção de como é que funcionam armas, mas também tem uma ótima noção de mecânicas mesmo, né? De engenharia mecânica. Uma coisa que tem bastante, mas é claro, a gente acaba não usando tanto, acho que a gente usa, se a gente usa é muito pouco, se tem algum assim, né? Que é a parte de veículos. Porque assim como tem as edificações destruídas e tudo mais, tem os veículos destruídos e tem muito veículo destruído nesse jogo, assim, demais, assim. Mas é justamente para mostrar que uma área era povoada, tinha pessoas que moravam lá, pessoas que transitavam por lá. E, cara, é muito legal a estilização que eles fizeram para esses veículos e todo o trabalho que eles tiveram. Aqui tu vê, por exemplo, esses callouts de frente, costas, topo, justamente para mostrar como é que esses veículos, certo? Até a parte de interna, assim, como é que é a parte da porta, como é que é a parte do painel. Cara, isso aqui é sensacional. E novamente, olha como é um design muito mais amigável, muito mais feliz, muito puxado para esse Art Deco. E é muito bom ver como eles conseguem puxar isso para essa questão de visualizar um futuro e ao mesmo tempo o futuro não corresponder àquilo e pegar esses designs e quebrar eles, assim. Quase como se tu estivesse tentando quebrar esse sonho perfeitinho, bonitinho, fofinho que a gente tem no passado. A mesma coisa vale para essa questão dos props, assim, e é sempre bom lembrar que num jogo desse mundo aberto, boa parte do trabalho da pessoa que vai fazer o concept arts é justamente ficar mexendo nisso aqui o dia inteiro, gente. E tudo bem, sabe? Eu acho que boa parte da história é contada através dos objetos. E olha como a linguagem da forma remete a tudo arredondado novamente, né? Tu tem a TV, que a tela, embora seja quadrada, ela fica dentro dessa estrutura arredondada, as lâmpadas são arredondadas, até a escrivaninha aqui, quando tu presta atenção, tipo, ela tem muito esses bevéis, assim, é tudo muito arredondado, né? Tipo, é tudo muito bonitinho, fofinho, sabe? Nada tem quinas, é isso que eu quero dizer. E daí tu vai para props de outras facções, de outras culturas dentro do jogo. E isso muda um pouco, sabe? Por exemplo, o que eu acho legal do Instituto não é só a questão das cores, novamente eles usam muito o branco, o vermelho e o cinza, mas também o tipo de detalhe. Não é tudo pontudo necessariamente,
mas ao mesmo tempo, olha que interessante como tu tem muito mais detalhezinhos terciários, cortezinhos menores, sabe? Eles arriscam muito mais nesse tipo de coisa do que quando tu vê a arquitetura de fora ali, de como é que seria aquele mundo ideal, sabe? Tem muito mais metal exposto também, essa coisa do metal inox é uma coisa muito usada para enfatizar a tecnologia, tanto que tu pode ver hoje em dia em designs, por exemplo, Apple, marcas desse tipo, eles gostam bastante de usar isso. E, cara, eu acho muito legal também essa coisa das formas sinuosas, embora elas não sejam agressivas, elas são meio abstratas, muitas vezes elas são até um pouco desnecessárias, elas são muito futuristas e não necessariamente elas são ergonômicas, né? Elas têm essa questão de ser muito mais icônicas do que ergonômicas. E daí tu já vai para tu já vai aqui para esses props aqui dos raiders, né? Que são o pessoal que mora no meio do nada, os ladrões, enfim. Que, cara, já vira o Mad Max total, aquela coisa sobrevivência pós-apocalíptica do jeito que der, e é isso aí, gente, tem que fazer mesmo. Daí tu começa a ter essas questões, muita ferrugem, muita ponta, a linguagem da forma já muda total, né? Já vira tudo muito pontiagudo, né? Tudo mais sujo também, tudo mais mal acabado, tudo muito improvisado, sabe? Aqui a gente tem umas estátuas. Uh, um jogo desses, ele vai ter que fazer muito uso da questão de contar a história através do cenário. E, novamente, vai ter que estar de acordo com a arquitetura, com várias coisas. E, inclusive o tipo de metal que se usa aqui, por exemplo, tu vê muito bronze. É legal ver como é que a estátua inicial era e como é que ela vai sendo desgastada. Por exemplo, essa estátua aqui, ela claramente era um cara aqui com a bengalinha dela, mas ela foi sendo destruída tanto por tiro como por corrosão, assim, sabe? Aqui vale a mesma coisa para essa estátua aqui do coronel. É um trabalho bem interessante de se fazer, gente. Eu acho muito, muito legal, na real. E não dá para, claro, deixar de falar da questão do universo interno do jogo, né? Como é que são as propagandas, como é que são a questão cultural daquele lugar, sabe? Eles têm essa coisa do Nuka-Cola, que é uma coisa que vem de outros jogos já, que é a Coca-Cola deles, que ela tem esse formatinho de foguete, tem toda essa coisa daquela estética dos anos 50, sci-fi zona, de usar as arminhas. Tu tem uma pin-up, né, que é uma coisa que é muito usada nessa época, mulher sensualizada para poder vender um produto. Mas até a maneira como é feita a tipografia e diagramação dos anúncios remete muito a essa época, assim, sabe? Eu acho muito divertido a maneira como eles fazem isso, até para as lojas e tudo mais que tu passa, né? Porque dentro do jogo tu tem várias edificações e essas edificações elas têm branding, né? Marca em si, né? E como é que são essas marcas, né? Como é que é a tipografia, no que elas são baseadas e tudo mais, e como é que tu torna isso marcante, como é que tu torna isso interessante pro player, tipo, querer entender o que é a história que tem por trás daquela loja que tu tá entrando, para não virar só, entrei nesse prédiozinho, peguei o loot aqui, né, os objetos que tinha para pegar e vazei. Não, tu quer entender o que aconteceu ali, qual é a história por trás daquele lugar, mesmo que esteja abandonado, cheio de monstros e tudo mais, né? Novamente, iconografia, isso é marca, basicamente, né? Mas a gente tem que pensar em marca também em relação a todas essas outras facções, né? Por exemplo, tu tem o Instituto, como é que é a parte de iconografia deles, tu vê que é muito limpo, assim, é muito moderno, na minha opinião, né? Daí tu já vai pro Minuteman, o Minuteman ele lembra muito uma coisa mais de guerrilha, assim, uma coisa muito mais improvisada, sabe? Tu tem Gunners também, que lembra uma coisa meio grafite, meio stencil, quase arte de rua, certo? E daí tu tem Brotherhood of Steel, que tem uma vibe muito motociclista, na minha opinião, sabe? Uma coisa bem mais organizadinha, mais militarizada também, sabe? Cara, é bem legal. Bem legal mesmo isso aqui. É uma coisa que o pessoal às vezes não fala tanto, tudo bem. Não necessariamente isso aqui entraria em UI, eu acho que muitas vezes isso aqui também é um trabalho de um artista de concept, sabe? Conseguir pensar esse universo, pensar como é que é comunicado e como é que cada uma dessas culturas se apresenta dentro desse mundo, assim.
Como é que tu torna isso mais marcante, assim? Porque muitas vezes esses símbolos vão ser visualizados em lugares muito aleatórios, por exemplo. Os gunners, eles marcam isso nas paredes e coisas do tipo, sabe? Ou às vezes tem algum equipamento e tudo mais. E aqui a gente tem umas revistinhas. Tem várias coisas colecionáveis nesse jogo, só lembrando assim. Uma delas são essas revistinhas que tu vai pegando e tu vai dando um boost nos seus. Na parte das tuas características do teu personagem, assim. Muitas vezes elas vão te ajudar a melhorar o teu personagem, porque, digamos, o teu personagem parou e leu a revistinha e tudo mais, sabe? E, novamente, poxa, é um trabalho imenso quando tu pensa que eles tiveram que fazer várias capas de revista fictícias e que ainda tivessem dentro desse universo, assim, sabe? Cara, é muito interessante, na real. Tem mais de uma, né? Tem umas que te ajudam com armas, tem umas que te ajudam com mecânica, eu acho. Tem uma que é uma historinha contínua, assim, de um mesmo personagem. Eu não tenho muito o que falar, assim. Eu acho que já, poxa, acho que já deu, assim, gente. Foram 40 páginas de um artbook que tem 400 páginas e eu acho que ele vale muito a pena quem quiser adquirir ele, porque ele mostra muito bem o que é o escopo de criar um mundo aberto e provavelmente faltou muita coisa nesse artbook que não foi inserida, que foi criada e foi feita. Então é uma trabalheira absurda e mesmo o Fallout 4, muitas pessoas divergindo se é um Fallout bom, se não é, se é o melhor. Eu tenho minha opinião própria, cada um vai ter sua opinião conforme os jogos que jogou e o que valoriza mais, se é o gameplay, se é a arte. Mas eu acho que é legal sempre a gente conseguir analisar uma obra dessas e olhar todo o esforço que foi colocado por trás, assim, tem muita coisa envolvida, assim. Eu realmente tenho um lugar muito especial para esse jogo. Eu joguei várias e várias vezes, sei lá, acho que eu fiz todos os 4 finais possíveis que tem. E, cara, eu acho que é isso aí. Novamente, só lembrando para vocês, se vocês têm interesse em aprenderem mais sobre concept arts cenários, eu tenho um curso na Unhide School, vocês podem acessar lá por unhideschool.com. Lá vocês vão ter a opção de fazer um plano mensal ou comprar o meu curso de maneira avulsa, daí vocês ficam à vontade. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É isso aí então, galera. Como sempre, se quiserem, comentem. Por favor, compartilhem, deem like, né, para poder fazer com que esse canal chegue a mais pessoas, principalmente se vocês gostam desse tipo de conteúdo e tem amigos que também gostam desse tipo de conteúdo, têm interesse em trabalhar com jogos. Eu acho que sempre é muito legal isso ser passado à frente. É isso aí então. Obrigado. Se cuidem e fiquem bem. Tchau, tchau.